Boa noite, igreja. Boa noite. Paz seja convosco. Vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de João, ou São João, né? Aí, capítulo 20, verso 30 a 31, depois o capítulo 21, verso 24 e 25. Nós estamos com a campanha do tempo. Quem não tem Bíblia, presta atenção na leitura, né? Vou achar. Vamos ler. Diz assim, olha. Capítulo 20, verso 30 e 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesses livros. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Agora, o capítulo 21, o verso 24 e 26. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas aqui que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro haveria os livros que seriam escritos. Amém? Poder assentar. Veja bem, nós vemos Jesus fazer tantos sinais em pouco tempo, em 3 anos e meio de ministério terreno, né? E nós olhamos uma coisa fantástica. E a Bíblia diz assim que Jesus, o carpinteiro de Nazaré, né, que fazia artes, né, porque ele não era carpinteiro de fazer pegadas, não, ele era carpinteiro que fazia artes, comprar madeira bruta, fazer as artes, vender. Jesus foi negociante. Quando o seu padrasto morreu, ele passou a tomar conta da casa como primogênito, cuidar da sua mãe e dos seus irmãos. E nós vemos que com quase 30 anos ele foi lá ser batizado por João. Mas a coisa mais fantástica que nós vemos é que quando João batiza ele, o céu abre e o Espírito Santo vem em forma corpórea de uma pomba e desce sobre ele que está dentro da água sendo batizado por João. E o Pai falando lá em cima: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Aleluia, Deus. Jesus vai para o deserto, jejum 40 dias, 40 noites. Aí ele volta revestido de poder. O que é revestido de poder? Cheio do Espírito Santo. Mas não é o poder só do Espírito Santo, é o poder ministerial, que vem atuar com grande poder na vida de Jesus. Já não é mais o carpinteiro de Nazaré, mas passa a ser o Messias. Aleluia. E por 3 anos e meio o Messias fez o seu ministério terreno. Nós precisamos entender. Mas por que Jesus foi lá para o deserto jejuar 40 dias e 40 noites? Porque ele tinha um ministério terreno para começar. Veja bem, Jesus era homem, igualzinho eu, igualzinho você, com todo o sentimento que nós temos, sono, dores, fome, tinha tudo, era um ser humano. E até 12 anos Jesus não sabia que era o Filho de Deus. Mas nós vemos que como homem, né, a sabedoria dele foi tão grande, mas tão grande, que nenhum outro homem que pisou no planeta Terra é mais sábio do que Jesus sabe. Todo mundo glória do mundo inteiro. Você pode perguntar qual é o homem mais sábio que pisou no planeta Terra, eles respondem uma só voz: Jesus de Nazaré. Quando a ciência vai lá e mede o intelecto de Jesus, né, ele deu 25% de intelecto. Então nós vemos que ele estava muito acima, mas quem que
faz essas coisas? O Espírito Santo. Às vezes nós esquecemos do que a Bíblia fala. Jesus fala que ia deixar o Consolador, que Ele estaria conosco todos os dias até o fim do mundo. E aí Ele fala assim também, que nós não precisamos ficar pensando no que nós vamos falar em certas circunstâncias que o Espírito Santo nos fará lembrar de tudo. Tem gente que escuta, esquece. Está certo que cada um tem o seu TI, cada um tem o seu intelecto, mas nós temos que orar. Aleluia, Jesus. Porque muitas vezes estamos lá com dificuldade de tirar a nota boa, esquecendo de orar. O Espírito Santo nos fazer lembrar da matéria, lembrar dos ensinos que a professora deu dentro da classe de aula, aquilo que nós lemos lá no livro. Eu tenho certeza que sua nota vai ser uma nota excelente. Quem quer sabedoria, peça. Está lá em São Tiago 5. Quem quiser sabedoria, peça, que Deus dá liberalmente sem critério. Aleluia, Senhor. É Deus. Não tem impedimento de dar. Mas nós esquecemos de orar para a circunstância das nossas vidas mudarmos. Quando nós vemos Jesus Nazaré com esse ministério terreno, Ele orou. Mas para quê? Para dar direção. Porque Ele tinha um ministério terreno e o Pai deu. E se nós perguntarmos por que é que Jesus ficou lá no deserto, porque Ele quis tapar 5 almas. Todo o sentido da alma, que é o sentido da alma, Ele queria tapar a alma. Porque a alma é um problema. A janela da alma é os olhos. Às vezes nós olhamos a circunstância, nós esquecemos daquilo que Jesus já fez por nós naquela coisa. Então Jesus não queria ver ninguém. Jesus não queria ouvir nada, a não ser aquilo que Ele estava pedindo direção para o Pai. Então Ele matou a alma ali. Ele não queria sentir cheiro de comida, Ele não queria palpar nada desse mundo. Ele não queria nada, Ele só queria receber direção do Pai para começar o seu ministério terreno. E quando nós vemos lá muitas vezes o discípulo, vamos falar primeiro que ele, para escolher 12, ele orou uma noite inteira. Foi 12 horas de orações para escolher os 12. Mas por que ele orava assim, pedindo direção do Pai? Porque ele era um homem. Ele dependia do Espírito Santo. E nós vemos que Jesus, mesmo trazendo tudo que Ele trouxe para nós do Novo Testamento, Ele não estava no Novo Testamento, Ele estava na velha aliança. Enquanto Ele não deu o braço para as 12 há algum tempo, era a velha aliança. Então, nós olhamos que Jesus é um exemplo. Muitas vezes o discípulo fala assim: mestre, venha comer. Eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Sabe o que é o problema? Está certo. Nós buscamos sabedoria, nós estudando Bíblia, quantas vezes, fazendo trabalho naquela Bíblia antiga. Hoje tem até as Bíblias de estudo para ajudar naquela época, não tinha não. Quando eu vim para Jesus, só tinha aquelas coisinhas no rodapé, meu irmão, como é que eu fazia trabalho de escrevendo. E aprendendo a dentro da Bíblia. A Bíblia, ela chama Bíblia porque ela é uma mini biblioteca e um livro comunica com o outro. Aprendendo a dentro dela. Aí eu estudei muita teologia de sistema, boa, principalmente na área de história, tem muita coisa boa, mas aí nós estudamos a revelar. Aí a coisa ampliou. Aleluia, Deus. Nós vemos que muitas vezes, não é por causa disso, o que nós estamos falando? Porque não é chegar aqui e falar, não, eu vou falar, meu irmão, não é assim. Tem que orar, você acha que eu oro? Todo conhecimento eu tenho, o Espírito Santo que tem que falar com a igreja, é Ele que tem que trazer a palavra. Aleluia, Deus. Então nós temos que orar, Senhor, eu preciso do Senhor. Eu vou pregar para vidas. São almas importantes que o Senhor vai estar sentado me ouvindo.
voltar lá no século XVI, vamos falar de um homem chamado George Miller, né? Na Inglaterra. A Inglaterra teve tantos homens usados, né? O outro é o John Wesley, né? Que ganhou a China para Jesus, mas o comunismo matou 1 milhão de evangélicos, daqueles que acreditavam em Jesus. Nós olhamos e vemos a maneira dele trabalhar. Um dia está dentro de um navio e ele ia pregar em Oxford no dia 23 de novembro. E o mar gelou. Todo mundo sabe que o Mistério Norte, aí você vê lá Papai Noel, cheio de neve, porque é neve mesmo. Congelou o mar, o navio parou, ele foi lá no capitão e falou: capitão, o que está acontecendo? Parou. Gelou o mar, daí não anda mais, então preso. Não. Eu tenho um compromisso. Dia 23 eu vou pregar lá em Oxford. Não, mas não tem jeito. Ele falou: tem sim, capitão. Vamos dobrar o joelho. Vamos orar. Oraram 5 minutos. E ele orou e falou com Jesus. E ele fala assim para o capitão: fazia 5 minutos que estava orando. Capitão, levanta. O mar está te chamando. É impossível. Ele falou: então olha. O mar estava te chamando. Foi precisando ter fé. Precisamos ter uma conexão grande com Jesus Nazaré. Precisamos ter um relacionamento, uma intimidade, aproximar dele. E aí o que acontece? Ele fala assim: capitão, eu falei que dia 23 eu vou pregar em Oxford, depois eu vou estar lá pregando. Pode tocar o navio, capitão. Foi embora. Assim que nós temos, vai ver a circunstância, aí fica com medo. É por isso que eu falo. Nós temos que ter fé. Aí um dia puseram o espia, né? Os outros pastores. Mas como é que esse homem é usado desse jeito? O que ele tem? Pois o espia espiava. E o espia ficou vago que espiando. Mas o que você acha que ele fazia? Coisa simples. Ele chegava de noite, ele ia pregar de dia, dizer tal pouco, pregava para a cidade, ele voltava para casa. Aí, cara, ele comia, tudo certinho, mas daí ele ia lá, põe no pijama dele e falava assim: boa noite, papai. Vamos dormir. Deitava. Noite de manhã ele levantava, falava: bom dia, papai. Punho o terno. Falava: vamos trabalhar. Aleluia a Deus. Tem que ter fé. Já falei quantas vezes que nunca ninguém correu por minha frente. Não é por quê? Autoridade, chamado, o dom que ele tem na minha vida. Cara, eu vou falar com toda firmeza. Eu tenho autoridade sobre a morte. Quantas pessoas no outro ministério também que eu estava, nesse, estava dando infarto fulminante, que repreendeu o espírito da morte, mandaram sair, o infarto era cortado. Ia lá no médico: não, não se preocupa não, só foi começo, porque estava na minha frente. O presbítero Marcelo, eu não sei se você está na casa do Olheiro, mas está na casa do Olheiro, né? Ele prega sempre, ele falou. Mas por quê? O dia estava lá na estiva pregando, ele se jogou, não é que ele veio vindo assim, ele se jogou. Tive que segurar ele, ele se jogou. E falou: apóstolo, ora por mim que eu estou tendo infarto. Mas Jesus cortou, acabou a dor no peito. Aí ele foi lá o médico falou: foi começo do infarto. Não é começo, Jesus cortou. Nós precisamos ter fé. Nós estávamos pregando quinta-feira, aí depois a Valéria foi dar um abraço, que ela não deu para ela no culto, pela mãe dela um abraço. Escuta, apóstolo, mas o senhor
já tirou o passaporte? Eu falei, pô, irmão, com ele, né? Não, foi Jesus, vai que eu sei que é Jesus. Então sou eu, né? Ele fez tudo. Eu estou com o passaporte, eu estou esperando a hora. Eu não sabia o passaporte, tem 10 anos para dar a pessoa renovar. Agora você tira mais, renovar. Estamos preparando. É claro que, mas você vai, não é que eu vou. E aquele negócio de vai e vem. É assim que vai acontecer. Veja bem. Por que nós estamos pregando essas coisas? Porque nós precisamos aproximar cada vez mais de Jesus de Nazaré. Mas tem homens que estão presos na letra. Tem homens que estudam teologia e quer falar difícil. Jesus era simples. Nós temos que pregar o mais simples para o povo entender. E tem outra coisa. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Aleluia, Na Deus. nossa vida. Para poder pregar a palavra. Quando Jesus me arrebatou a primeira vez, eu falo primeira vez porque foi um monte de vez já. Se eu conheço paraíso, cara, eu já fui um monte de vez lá. Mas eu era bem envolvido na fé, comecei a se enxergar no céu. Eu li a Bíblia, comia a Bíblia, né? Já viu o céu? Um dia ele me arrebatou de madrugada e levou. Aí eu desci, né? Fui embora. Chegou lá em cima, eu desci em cima de um rochedo só. É para mim, mas é um rochedo só. Aí lá eu falei, Senhor, eu pedi para o Senhor me mostrar o céu, o Senhor me trouxe em cima dessa rocha, aqui que é o importante. Ele falou assim, eu sou a rocha, e essa rocha sou eu. Todo aquele que estiver em mim está no céu, porque eu sou o céu. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Deus. Presta bem atenção. Fica firme. Não é olhar para o problema. Não é olhar para a circunstância. É olhar para aquilo que Jesus fez naquela cruz. Por aquilo que Ele conquistou para nós. Eu sabemos, João dá um testemunho fantástico desse aqui. É um testemunho fantástico, meu irmão. Ele começa a falar para que no seu nome nós tenhamos vida. Porque muitas outras coisas Ele fez. Aí ele chega aqui no 21, no final, ele dá um testemunho nos 2 últimos versículos. Ele fala, eu sou aquele que dá testemunho dessas coisas. E eu sei, o meu testemunho é verdadeiro. Né? Por que é verdadeiro? Porque João foi o que mais aproximou de Jesus. Né? E ele fala assim, se fosse relatar ou escrever tudo o que Jesus fez, creio eu que nem no planeta Terra não ia caber. Pois, não é olhar para a circunstância. Ou você está olhando para a circunstância, ou você fica olhando para o problema e esquece de olhar para Jesus. A intenção do Satanás é tirar você do alto, para você não alcançar a cura, não alcançar o milagre, não alcançar a bênção, é trazer medo. Aí você fala, não, meu irmão, não existe AIDS, não existe câncer, não existe nada. Nós precisamos entender que tem um espírito da morte. Jesus, quando ele ressuscita, que o João vê ele lá na ilha de Patmos, ele chama João, ele fala para o João, o João chega lá em cima e fala, não temas, eu sou aquele que estive morto, mas eu vivo para todo sempre. E aqui na minha mão eu tenho a chave da morte e a chave do inferno. Mas porque antes quem tinha poder sobre a morte era o Lucifer. A chave do inferno estava na mão do Lucifer, ele tomou. Mas por que ele tomou? Porque o Adão, ele deu de mão beijada para o Lucifer. Jesus tinha que tomar. E para Jesus tomar, ele tinha que tornar homem. E ele tinha que obedecer ao Pai, no pé da letra.
Quando ele faz isso, a autoridade do Pai é completada. Por que a turma está precisando que o Pai não reina hoje? Mas quem reina é Jesus. O Pai não fala mais. Quem fala é o Filho. Dentro do lado da cruz, quem fala é o Filho. Até ali na cruz, o Pai vem falando, é o Filho que reina. Está aqui dentro. E ele fala assim, que um dia ele vai devolver o reino para o Pai. E vai, quando ele apresentar a igreja um por um para o Pai, aí ele devolve o reino para o Pai. A ele que está reinando, a ele que venceu tudo, Glória a Deus. derrotou a morte, derrotou o inferno, derrotou o pecado, os problemas, tudo que é ruim. E você é mais do que vencedor, inclusive. Então, você tem que ter convicção daquilo que Jesus fez com você. Por isso esse é o intuito. O que eu tenho? O que eu tenho? Eu tenho tudo que ele devolveu do primeiro Adão, perdeu, eu tenho. Agora, quando você fala o contrário, você vai alcançar a vitória? Não, você vai alcançar a derrota. Porque o diabo quer que você fique olhando o problema e olhando e trazendo medo para você. Então, para você não alcançar a vitória, para você tirar o olhar do alto que é Jesus, ficar olhando o problema. Mas Jesus, meu irmão, a Bíblia é bem clara, Deus nos abençoou com toda a sorte de Deus em Cristo Jesus e supriu toda a nossa necessidade. Aí ele deu uma juventude eterna para nós. Por quê? Porque é um homem ser jovem eternamente, o Adão deu para o diabo, então vou de volta. Aí você fala, eu sou velho. Você está confessando a sua derrota. Envelhecer é diferente de ser velho. Por que para envelhecer? Porque envelhecer, quando nós nascemos, eles põem lá como é que fala, não é RG? CPF, né? Coisa de nascimento, registro de nascimento, e começa a marcar cronômetro na tua vida. Aí você fica olhando a idade que você tem. Vai lá, pergunta para o leão quantos anos ele não sabe. Ele nunca vai ficar velho. Ele vai morrer lutando e caçando. Você precisa entender que quem pôs isso na sua cabeça foi os homens. Quem ensinou essas coisas para você, os homens. E a Bíblia fala assim que quando nós chegamos para Jesus, nós somos um novo bebê, nós nascemos de novo. E quando nós somos bebê, nós temos que aprender tudo de novo. Nós temos que aprender com Cristo. Então joga fora o velho Adão seu. Esquece daquilo que ensinaram para você. Eu não ensinei tanto que o nosso corpo renova. Tudo que nós temos, unha, tudo mesmo do nosso corpo renova, pele, osso, organismo, intestino, tudo, sangue, tudo. O que demora mais para renovar é o osso, que leva 10 anos, mas quando ele tiver 10 anos, ele fica novo de novo. Aí como é que você vai falar que você é velho? Isso que eu estou falando é a ciência que fala. Está entendendo? Pois eu vejo que muitas vezes a ciência, ela é baseada junto com a Bíblia, não adianta ela querer fugir. O DNA, a ciência é número, mas só que você tem que entender que a letra antiga do Israel era número. E quando nós vemos uma reunião que foi feita aqui em São Paulo, que é Suano, aí veio, acho que era 2 dos Estados Unidos, 3 cientistas daqui, 5, reuniram em São Paulo. Ele falou assim, pegaram o DNA e mandaram para uma teóloga israelense. O que a teóloga vai procurar dentro da Bíblia? E o que é o DNA? O DNA é o número, mas a letra antiga do Israel é o número. O que você acha o que é o DNA? O DNA é o nome Javé. E quem é Javé? O Todo-Poderoso, o Deus Pai. Ele colocou esse dentro de mim, dentro de você, está dentro dos insetos, dentro do animal, nas plantas, está em tudo, porque ele é o dono. Ele criou, mas ele pôs o nome dele. Você é dele. Amém? Nós vamos orar. Cadê minha assistente? Nós vamos orar agora e Deus vai falar com você. Eu vou pregar hoje, porque a nossa hora ela está terminando. Mensagem, vai falando, ela vai embora. Então Deus ele é maravilhoso.
hora de milagre. É hora de você falar com Deus. É hora de você falar, muda a minha mente. Passa o processo de renovação pela sua palavra, para que eu possa experimentar que seja a sua boa, agradável e perfeita